Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um material que, olha, é a base de tudo para quem estuda direito empresarial no Brasil. Com certeza. E este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Exato. O material que vai guiar a nossa conversa hoje é o Caderno 1 Direito Empresarial. Origens, fundamentos e regime constitucional. E a nossa missão aqui é bem direta, né? A gente vai extrair os conceitos essenciais. As conexões. Isso, as conexões que às vezes a gente deixa passar e, claro, aqueles pontos críticos que o professor Lessa sempre destaca. O plano é esse. A gente começa, então, pela grande virada de chave do direito comercial para o empresarial. Entender por que isso mudou. Certo. Depois, vamos dissecar aqueles 4 pilares que sempre geram confusão. E o que eu acho mais importante para a prática? A gente vai entender a diferença crucial entre uma sociedade simples e uma sociedade empresarial. E claro, vamos passar pelas famosas pegadinhas, né? As regras para advogados, cooperativas. E no final, amarrar tudo isso com os princípios da Constituição. É para transformar a teoria em algo aplicável. Perfeito. Então, vamos começar. Sabe, para a gente entender o presente, não tem jeito, tem que olhar para o passado. O material do professor Lessa nos leva lá para 1850, para o antigo Código Comercial. A lógica ali era bem diferente. Bem diferente. Era a chamada teoria dos atos de comércio. A inspiração era francesa. A ideia, assim, era bem simples na teoria. Tinha uma lista. Exato. Havia uma lista. Se o que você fazia estava na lista, era comércio. Se não estava, não era. O problema é que a economia não para, ela é dinâmica. E a lista era estática, engessada. Completamente. Surgiu o agronegócio, os serviços em massa, a atividade intelectual organizada. E a lista simplesmente não acompanhou a realidade. Ela ficou para trás. É quase como tentar usar um mapa antigo para dirigir um carro novo. E aí, para resolver essa lacuna, o Brasil fez uma mudança bem radical no Código Civil de 2002. Foi uma mudança de paradigma, na verdade. A gente importou o modelo italiano de Alberto Aschini e adotou a teoria da empresa. E qual é a grande virada aqui? O foco muda. Ele sai do ato e vai para a atividade. A pergunta deixa de ser o que se faz e passa a ser como se faz. Como se faz? E o professor Lessa destaca que existe uma palavra mágica para responder a esse como, certo? Essa é a palavra-chave de tudo: organização. O artigo 966 do Código Civil é muito claro. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. E o que é essa organização na prática? É a articulação dos 4 fatores de produção de Aschini: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Quando a organização desses 4 fatores se torna mais importante que a atividade pessoal de quem executa, pronto, a gente tem uma empresa. Ok, então o conceito-chave é organização. Mas aí surge outra confusão que o caderno do professor Lessa aponta muito bem. No dia a dia a gente usa a palavra empresa para tudo, né? Para o lugar, para a pessoa jurídica. É uma confusão clássica. E é fundamental separar as coisas. Vamos lá. Primeiro pilar, a empresa. Pensa nela como um conceito abstrato. É a atividade, o modo de fazer. Certo. A empresa é a engrenagem funcionando. E o empresário? O empresário é o quem? É o sujeito de direito, a pessoa que exerce a empresa. Pode ser uma pessoa física, que é um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, uma sociedade. Entendi. Empresa é o como, empresário é o quem. E o conjunto de bens que essa pessoa usa para trabalhar, onde isso entra? Esse é o terceiro pilar, o estabelecimento. Ele está lá no artigo 1142. É o quê? É todo o complexo de bens que o empresário usa. As máquinas, a marca, o ponto comercial. É a ferramenta. E por último? A sociedade, que é a pessoa jurídica em si. É o ente que vai ser o titular da atividade, ou seja, que vai exercer o papel de empresário. Perfeito. Essa base teórica é fundamental. Mas vamos trazer isso para a prática do dia a dia, para o balcão do cartório, por exemplo? Onde essa diferença entre organizado e pessoal aparece de verdade? Imagino que seja na hora do registro. Exatamente aí. É o ponto central. A teoria define a competência do registro. O artigo 982 do Código Civil é quem dita a regra. E como funciona essa divisão? É simples.
Se a gente lembrar do conceito de organização, a sociedade empresarial, que é aquela que tem a atividade organizada como elemento principal, o registro dela é na junta comercial. E a outra, a que não tem esse nível de organização? Essa é a sociedade simples. Nela, o que predomina é a atividade intelectual, científica, literária, artística. Dos próprios sócios, a organização é só um suporte, e o registro dela é feito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o RCPJ. E aqui a gente chega numa pegadinha clássica que o professor Lessa alerta bastante. A gente pensa instintivamente que o que separa as duas é o lucro. Uma parece mais séria, a outra menos. Exato. E esse pensamento está completamente errado. É um erro que derruba muita gente. Não é o lucro, então? De jeito nenhum. Tanto a simples quanto a empresária visam o lucro. Isso está no artigo 981. A confusão vem por causa da associação, que também registra no RCPJ, mas que esta sim não tem fins lucrativos. O critério para diferenciar simples de empresária é um só: organização. Vamos dar um exemplo prático para ficar bem claro. 2 médicos montam um consultório. O que atrai os pacientes é o nome deles, o trabalho pessoal. O que a gente tem aí? Sociedade simples. A organização é secundária, o fator principal é o intelecto dos sócios. Registro no RCPJ. Agora o oposto. Um hospital gigante, uma SA, com centro cirúrgico, marketing. Aí a organização engoliu a atividade pessoal. Ninguém vai lá só por causa de um médico específico, mas pela estrutura. Pela marca, pela tecnologia. Perfeito. A organização prevalece. Isso é uma sociedade empresária. E o registro é, obrigatoriamente, na junta comercial. Ok, a regra geral ficou bem clara. Organização vai para a junta, atividade pessoal vai para o RCPJ. Mas sempre tem um mas no direito, né? O caderno aponta 2 exceções que são importantíssimas. São as exceções que o legislador criou e que, vamos dizer, ignoram a lógica da teoria da empresa. Precisa decorar. A primeira é a Sociedade de Advogados. Ah, essa é clássica. Pela lei, pelo Estatuto da OAB, ela é sempre considerada sociedade simples. Não importa o tamanho. Pode ser um escritório com 500 advogados, uma estrutura gigantesca. Para a lei, é simples. E o registro também é uma exceção. Não vai para o RCPJ. Exato. O registro é feito na própria OAB. E a segunda exceção? A cooperativa. O Código Civil diz que ela é sempre sociedade simples, por força de lei. Não importa a complexidade da operação. Ok, natureza de simples, então o registro seria no RCPJ, certo? Pela lógica, sim. Mas aqui vem a pegadinha. A lei específica das cooperativas manda que o registro seja feito na junta comercial. Espera aí. Então ela tem natureza de simples, mas o registro é no lugar da empresária. Exatamente. É uma exceção completa. Uma tem natureza de simples e registro próprio, na OAB. A outra tem natureza de simples, mas registro na junta comercial. Não adianta tentar entender pela lógica. Tem que memorizar. Anotado. Bom, a gente foi fundo nos detalhes do registro, nas exceções, mas é bom dar um passo para trás agora e olhar a foto inteira. O professor Lessa amarra tudo isso na Constituição, né, no artigo 170. Isso, o artigo 170 é a base de tudo. Ele define a nossa ordem econômica. E ele funciona com base numa tensão fundamental. De um lado, você tem um dos fundamentos que é a livre iniciativa. Que é a liberdade de empreender, de criar negócios. Exatamente, é o motor da economia. Mas essa liberdade não é absoluta. E aí entra o outro lado. Os limites. Precisamente. A Constituição impõe limites, como a função social da propriedade e, por consequência, da empresa. Tem também a livre concorrência, a defesa do consumidor, do meio ambiente. Ou seja, a empresa é livre, mas ela tem um papel social a cumprir. Exato. Ela não é um fim em si mesma. E como o professor Lessa destaca, essa função social é um dever que alcança todos, inclusive o delegatário de serviço público, quando vai qualificar um título. Fantástico. Então, se a gente fosse resumir nossa conversa em frases de impacto, aquelas para não esquecer mais, como seriam? Bom, a primeira, o direito empresarial moderno não olha o ato, ele olha a atividade organizada. Essa é a teoria da empresa. Certo. Segunda.
O que separa registro na junta comercial do RCPJ não é o lucro, é a organização. Essa é a regra de ouro. Perfeito. Terceira, as exceções. Com certeza. Terceiro ponto. Cuidado com as exceções. A advocacia é sempre simples, com registro na OAB. Cooperativa é sempre simples, mas o registro é na junta comercial. E por último, A livre iniciativa nunca anda sozinha. Ela está sempre em diálogo, em tensão com a função social da empresa. a análise do material deixa muito claro que entender esses fundamentos não é só teoria. É a base para atuar com segurança no dia a dia, definindo competências e a própria natureza dos negócios no Brasil. É isso. No fundo, é ser um guardião da ordem econômica no nível mais básico, garantindo que a economia se desenvolva com segurança jurídica e cumpra seu papel social. E para a gente terminar com uma reflexão, num mundo onde a tecnologia permite que uma única pessoa, um programador, um criador de conteúdo, atinja uma escala gigantesca com automação, como é que a gente vai traçar a linha entre atividade pessoal e elemento de empresa no futuro? Será que esse critério da organização vai precisar de uma nova interpretação? É uma ótima pergunta. E com essa reflexão, a gente conclui a nossa análise do caderno 1 do projeto ENAC Turbo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa, todos os direitos reservados.